Olá! Hoje estamos aqui uma daquelas histórias incríveis de eletrónica caseira, sabe? Um projeto que começou como um hobby e acabou virando uma verdadeira aventura. É uma jornada sobre persistência, sobre ficar muito, mas muito frustrado e, no fim, sobre uma descoberta que ninguém esperava. E a pergunta que deu início a tudo foi esta. A ideia no papel parecia até simples, construir um transmissor de TV de alta qualidade ali mesmo, em casa. Só que, como a gente vai ver, o caminho entre a ideia e a imagem perfeita, nossa, estava cheio de obstáculos. E que obstáculos! Olha, essas palavras aí não são minhas, não. Foram as palavras exatas do criador do projeto para descrever o primeiro resultado. Quer dizer, o transmissor funcionava, mas a imagem, bem, a imagem era simplesmente péssima. E é aqui que o verdadeiro desafio começa. Ok, vamos ao plano. O objetivo era pegar num aparelho que já existia e dar um upgrade nele. A meta era que o sinal de TV ficasse tão limpo, tão forte, que desse para ver em todas as televisões da casa sem problema nenhum. Para a gente entender a batalha que veio a seguir, primeiro a gente precisa conhecer as armas. O transmissor foi todo montado por etapas, e cada componente ali dentro tinha uma função super específica. Funciona mais ou menos assim. O sinal de áudio e vídeo entra. Um chip especial prepara esse sinal para a transmissão e depois ele é amplificado em duas fases para ganhar potência. Primeiro, passa por uns amplificadores que limpam o sinal e depois um transistor dá aquele empurrão final. Só aí é que ele sai como um sinal de rádio. Cada um desses passos era uma peça fundamental no quebra-cabeça. E é agora que a gente conhece o grande vilão dessa história. Depois de todo esse trabalho, apareceu um inimigo teimoso, irritante, bem ali na tela. O ruído. O criador deu um nome para ele, chuvisco. Sabe aquela neve na imagem? Aquela estática que quem viveu na era analógica conhece muito bem? Pois é, ao dar um nome o problema ganhou um rosto, e essa era uma batalha que ele precisava vencer. Ele começou tentando as soluções mais óbvias, não é? A imagem tremia, colocou uma blindagem de metal. Ajudou um pouco, mas não resolveu. O chuvisco continuava lá, então ele foi verificar todos os pontos de aterramento. Nada. Chegou a improvisar uma bobina para filtrar a interferência, mas o ruído simplesmente não ia embora. E essa frase do criador resume perfeitamente o nível de frustração. O tal casamento de impedância, que é, de forma bem simples, garantir que a energia flua direitinho entre os componentes, estava-se mostrando uma tarefa quase impossível. Um desafio técnico e, com certeza, emocional. Mas é aquilo, né? Quando a lógica parece que não funciona mais, às vezes a solução aparece do nada, por acaso. E foi exatamente o que aconteceu. A partir daqui, a história dá uma virada completa. E foi aí que veio o momento eureka. No meio de mais um teste, ele percebeu uma coisa muito, mas muito estranha. Toda vez que ele encostava uma ferramenta de metal em certos pontos do circuito, a imagem ficava perfeita. O chuvisco sumia, como num passe de mágica. Ainda não era a solução, mas era a primeira pista de verdade. Para a gente entender a solução, precisa entender um conceito rapidinho, aterramento de RF. Pensa assim, é como se fosse um ralo para o lixo elétrico que atrapalha o sinal. Ele cria um caminho para essa energia indesejada ir embora e não causar interferência. E foi assim que ele chegou na solução. Uma coisa que, nas palavras dele, foi uma loucura total. Seguindo a pista da ferramenta, ele tentou algo que vai contra todas as regras da eletrónica. Ele aterrou um ponto do lado positivo do sinal. Em teoria, isso é algo que nunca se deve fazer. Mas na prática, funcionou. E funcionou perfeitamente. E com essa solução completamente maluca, mas genial, a guerra contra o chuvisco finalmente chegou ao fim. O resultado foi a recompensa por tanta teimosia, tanta persistência e, claro, por pensar fora da caixa. E o mais incrível é que a solução se provou robusta. Ele testou o transmissor numa TV antiga de tubo, numa de LCD, numa Smart TV moderna e até num telemóvel com sintonizador. O resultado? Em todos eles, a imagem estava simplesmente perfeita. Mas talvez o maior elogio, a prova final de que o trabalho valeu a pena, veio de um amigo. Quando ele viu a imagem, ele disse que a qualidade era tão limpa, tão estável, que parecia até um sinal digital. A guerra contra o chuvisco estava oficialmente vencida. Essa história toda deixa a gente pensando, não é? Quantos problemas que a gente considera impossíveis estão só esperando que alguém tenha a coragem de tentar uma solução maluca, de quebrar uma ou duas regras? Fica aí a reflexão. Obrigado por terem acompanhado.